Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aí finalizando o nosso domingo e muitas mensagens esse final de semana, depois de um vídeo que eu fiz no YouTube e falando lá sobre reflexões sobre o tempo, sobre a presença, sobre consciência de presença, mas enfim, algumas pessoas perguntando sobre os relógios, né? Alguns sugerindo eu mostrar um pouco da minha coleção, que realmente eu vou mostrando, tirando fotos esporádicas, mas eu nunca trabalhei mais a fundo a minha coleção com vocês, publicamente. E eu resolvi, a partir de agora, a gente vai estar toda semana fazendo por blocos. Então eu vou iniciar semana que vem com um vídeo bem bacana, com marcas nacionais. Depois vamos para blocos de marcas mais acessíveis, os relógios mais acessíveis que eu tenho em minha coleção. Marcas também do AliExpress, também, que hoje é um canal de compra hoje, principalmente os relógios chineses, mas a gente garimpando, a gente consegue muita coisa boa no AliExpress, muitas máquinas bem feitas, com maquinário respeitado e honesto. Então eu acho que vai ser um papo bem legal aí, e a partir da semana que vem eu vou trazer para vocês aí algumas peças bem interessantes, algumas peças históricas que eu tenho na minha coleção também. Tem alguns relógios que são bem significativos, o relógio que há 20 anos atrás, o relógio que eu casei, o relógio que eu comprei quando minha esposa estava grávida, o relógio que eu ganhei de meu pai quando eu tinha 15 anos, o relógio da minha lua de mel que eu comprei. Então são relógios bem com histórias bem bacanas aí para passar para vocês. Tem a parte mais nova também, já da jornada do Pulsar do Tempo. Falar para vocês também um pouco da mudança da minha jornada de coleção, algumas peças que já se foram. A gente está no processo agora também de diminuição da coleção, de um refino. Peças que faziam sentido naquele momento, que hoje não fazem, a gente está colocando essa energia para girar. Como eu sempre falo, que os relógios, eles têm que ter na coleção da gente para a gente usar. Porque a gente não pode mudar de colecionador para acumulador, jamais ser acumulador. Então os relógios são feitos para usar, para marcar tempo. E hoje, pessoal, estou com uma peça bem interessante que eu vou falar para vocês. Eu tinha um que não era dourado e eu acabei presenteando um amigo, um querido amigo. Hoje essa peça está com um amigo. E depois chegou essa peça para mim aqui, que é um Mondane 1954. Cadê aqui? Easyback aparente. Olha que joia. É um Mondane, pessoal. Olha que maravilha. Movimento aparente. Um relógio bem construído, honesto, pulseira bem bacana. E é um dress, que é uma opção excelente aí para custo-benefício. É um relógio hoje que você vai comprar na faixa aí de R$1.000. Mas é um senhor relógio, um baita de um relógio. Então, assim como o Mondane, a gente tem marcas bem interessantes aí para compartilhar com vocês. Tem algumas marcas que são marcas nacionais, marcas acessíveis. A gente tem a tríplice, que eu chamo a tríplice japonesa, que para mim é um guarda-chuva, que para mim são referências na relojoaria, que é a Citizen, a Seiko e a Oriente. Então são marcas que eu sou extremamente apaixonado. Eu adoro Seiko, adoro Oriente. E Seiko, para mim, se eu tivesse que eleger uma marca para ter todos os modelos que atendessem a coleção, eu teria Seiko facilmente. A Oriente, pessoal, ela está vindo com uma modernidade. Os últimos lançamentos da Oriente são sensacionais. O Sub 39mm
é algo espetacular. Eu vou mostrar para vocês também. Eu tenho alguns vintage de Oriente, tenho 2 vintage, um que é o relógio mais importante da minha coleção. Foi um relógio que eu vou contar a história mais detalhada para vocês. Foi de um tio pai que passou para meu pai, e meu pai passou esse relógio para mim. Hoje eu estou honrando esse relógio. E eu tenho um modelo da Cites também, que é um modelo que é o Ciosa, um modelo sensacional. Então tem muitas peças para a gente trocar informações, para a gente passar para vocês, detalhar um pouco. Como eu sempre digo, a página Pulsar no Tempo, claro que a gente vai passar um pouco da ideia de alguns conceitos básicos, né? De movimento, material, pulseira, mostrador, mas não é o nosso enfoque. Eu digo que o nosso enfoque é muito mais sentido do que conceito, né? Porque conceito tem muita gente boa aqui, inclusive eu sigo todos eles falando, nossos mestres, mas a gente dá uma pincelada também para vocês, viu? A percepção, porque relógio, eu costumo dizer que relógio é aquela sensação, aquele relógio que pode não agradar a um, ele vai agradar a outro. Porque gosto, pessoal, gosto. Relógio é pulso, relógio é você colocar no pulso e se sentir bem. E ele acaba sendo o seu companheiro, ele acaba sendo a testemunha do seu dia a dia, né? Cada arranhão de um relógio é uma marca de quem está usando. Então, a partir dessa semana, a gente vai já experimentando alguns quadros, algumas coisas. Estou com algumas ideias bem bacanas aí para compartilhar com vocês. Vai ser bem interessante. A minha jornada como colecionador, que já vem já há muitos anos, mas se aprofundou depois de Pulsar no Tempo. E no início a gente fica um pouco ansioso, acaba às vezes comprando por impulso. Então, algumas situações que eu passei, eu vou estar também aconselhando a vocês que estão entrando agora, que é desnecessário a gente passar, né? Sempre alguns questionamentos, o que é melhor ter 3 peças de 1.500 ou uma de 5.000, 3 de 5 ou uma de 15, né? Eu costumo dizer que primeiro você tem que saber o que você quer, o que lhe agrada. Então, errar com relógios mais baratos, ele é muito melhor do que você errar com relógios mais caros, né? Então, eu comecei realmente preferindo ter mais relógios, mais acessíveis, até para eu vendo o meu estilo. Então, hoje eu adoro relógio com pulseira de couro e de borracha. Eu sou fã de relógios que possam usar 2, 3 pulseiras, porque você com relógio com 3 pulseiras, você tem 3 relógios, né? A gente muda. Então, no dia a dia eu gosto muito de relógio, pulseira de couro. Adoro pulseira de couro. Agora tem os relógios diver, que são os ícones, né, de quem está começando. Todo mundo quer ter um relógio diver. E eu, apesar de ter alguns relógios diver, não são os relógios que eu uso no dia a dia. Mas, pessoal, então, só trocar essa ideia com vocês, dizer que vai vir novidades aí no Pulsar do Tempo, tanto no Instagram como no YouTube. Então, continue seguindo a gente lá. A gente continua falando de relógios, mas a gente continua se aprofundando na valorização do tempo, né? O tempo é onde a gente consegue viver e consegue atuar, consegue exercer a nossa vida. É no espaço de tempo. Então, quem utiliza melhor o seu tempo faz da sua vida algo mais significativo. Então, excelente noite a vocês, fiquem com Deus e uma semana abençoada e iluminada a todos. Valeu, forte abraço.